Começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. E agora vamos rever as transferências confirmadas desta última semana aqui no Brasil e lá na Europa. Sem muita enrolação, já apoia o canal com o seu like, que ajuda e fortalece muito a continuação dessa série, e dê uma passadinha no Instagram do canal. Lá eu posto as principais transferências diariamente. O link está aqui na descrição. Vamos começar pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Alexandro está de volta ao Brusque. O jogador de 26 anos chega do Chungnam Asan da Coreia do Sul. Mateuzinho reforça o Vila Nova neste ano. O meio-atacante de 28 anos chega após passagem pelo Juventude. O Ituano anunciou o atacante Neto Berola, de 34 anos, que chega após passagem pelo Confiança. Além disso, anunciou ainda o zagueiro Kleberson, de 29 anos, e que chega após deixar o Juventude. Por fim, o Ituano confirmou ainda o lateral esquerdo Roberto, de 31 anos, que estava no Vitória no último ano. Silas reforça o Guarani nessa temporada. O volante de 25 anos assina por um ano após defender o CSA. O meia Soares, de 24 anos, reforça o Sampaio Corrêa em 2022. O jogador chega após defender o Vitória. O Sampaio Corrêa anunciou ainda o meia Arian, de 25 anos. O jogador chega emprestado junto ao Corinthians. Brian Gabriel reforça o CRB. O jovem lateral esquerdo de 20 anos chega do Paraná. Iago Henrique é mais um reforço confirmado no Série B. O volante de 26 anos estava na Ponte Preta. O Série B anunciou ainda o atacante Vico Duarte, de 25 anos. Ele chega após passagem pelo Vitória. O Náutico confirmou o meia Eduardo Teixeira, de 28 anos. O jogador pertence ao Braga de Portugal e fica emprestado até o meio desse ano. O Náutico anunciou ainda a contratação do zagueiro João Paulo, de 24 anos. O jogador chega emprestado junto ao Fortaleza até o fim desse ano. O Operário do Paraná anunciou o meia Rafinha, de 22 anos, que chega emprestado junto ao Corinthians até o fim do estadual. O CSA oficializou o volante Bruno Paulista, que estava no Paysandu. O jogador de 26 anos fechou um contrato de produtividade válido por um ano. O ex-Prente Wesley, de 34 anos, assinou com a Ponte Preta. O volante atuou por último no Série B. O ex-Prente Dedé assinou com a Ponte Preta até o fim da temporada. Aos 33 anos, o jogador estava livre no mercado desde que deixou o Cruzeiro. A Ponte Preta confirmou ainda o lateral esquerdo Guilherme Santos, de 33 anos, que chega emprestado junto à Tombense. Por fim, mais um que reforça a Ponte Preta é Léo Santos. Aos 23 anos, o zagueiro chega emprestado junto ao Corinthians. A Chapecoense anunciou Wesley Frazan, de 25 anos. O zagueiro chega emprestado junto ao Fluminense. O goleiro Igor Bom, de 25 anos, é mais um que reforça a Chape. O jogador estava no Botafogo de Ribeirão Preto e fica até o fim do ano. O Bahia anunciou o lateral direito Jonathan, de 29 anos. Na última temporada, o defensor estava no Botafogo. Janderson reforça o ataque do Grêmio. O tricolor anunciou o atacante de 22 anos, que chega emprestado até o fim do ano, pertencendo ao Corinthians. O Grêmio anunciou ainda a permanência de Diego Souza para essa temporada. Inicialmente, o atacante de 36 anos tinha sido liberado, mas a direção gaúcha voltou atrás e assinou com o jogador pelo período de um ano. Finalizamos agora a Série B e, na sequência, seguimos com a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá anunciou um pacotão de reforços, começando pelo paraguaio Juan Ojeda, zagueiro de 23 anos que chega do 12 de outubro do Paraguai. Na sequência, o lateral esquerdo Igor Karius, de 28 anos, chega após defender o Atlético Goianiense.
Christian Rivas, de 24 anos, é o novo volante do Cuiabá e chega do Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Já o experiente volante Marcão, de 30 anos, chega no Dourado após defender o Sport. O experiente Rodriguinho também assina com Cuiabá. Aos 33 anos, o jogador chega após passagem pelo Bahia. O atacante André Luiz, de 24 anos, chega emprestado até o fim dessa temporada e pertence ao Corinthians. Já o atacante Marquinhos, de 24 anos, deixa em definitivo o Timão e reforça o Dourado. O Cuiabá anunciou ainda o atacante Alisson, de 22 anos, que estava no Vila Nova. Após deixar o Avaí, o meia-atacante Valdívia, de 28 anos, é mais um que assinou com o Cuiabá para 2022. E para finalizar o Cuiabá, Kelvin Osório também foi confirmado. O meia, de 28 anos, chega emprestado por 1 ano junto ao Deportivo Cali. Já o Coritiba anunciou o meia-atacante Pablo Garcia, de 22 anos. O jogador chega em definitivo após o seu contrato com o Nacional do Uruguai se encerrar. O Coritiba anunciou também a contratação do atacante Aleph Manga, de 27 anos. O jogador chega emprestado por 1 ano junto ao Volta Redonda. Mais um que chega no coxa é o lateral esquerdo Egídio, de 35 anos. O jogador chega após defender o Fluminense na última temporada. O Juventude anunciou a contratação do zagueiro Danilo Boza. O jogador de 23 anos chega em definitivo do Mirassol e assinou até 2025. O Goiás anunciou a contratação do jovem zagueiro Caetano, de 22 anos, que pertence ao Corinthians e chega emprestado até o fim do ano. O Ceará anunciou a contratação do atacante Yuri Castilho para essa temporada. Aos 26 anos, o jogador chega emprestado do Portimonense de Portugal. O Ceará anunciou ainda a contratação do volante Richard, de 27 anos. O jogador chega no Vozão em definitivo até o fim de 2024. Richard pertencia ao Corinthians, onde rescindiu o contrato, mas que manteve 35% dos direitos econômicos. Nino Paraíba está de casa nova. O Ceará anunciou a contratação do lateral direito, que não renovou com o Bahia e ficou livre no mercado. O experiente defensor de 35 anos firmou um contrato válido até o fim de 2023. Após período de empréstimo, o Fortaleza anunciou a contratação de Marcelo Benevenuto de forma definitiva. O Leão comprou 55% dos direitos econômicos junto ao Botafogo e assinou com o zagueiro de 25 anos até o fim de 2026. O Fluminense anunciou o lateral esquerdo Mário Pineda, de 29 anos. O jogador chega emprestado por 1 ano junto ao Barcelona de Guayaquil, do Equador. Após isso, o tricolor tem ainda a opção de compra fixada no contrato. O Fluminense anunciou ainda a contratação do zagueiro David Duarte, de 26 anos. O defensor assina até 2026. David Duarte chega sem nenhum custo após o seu contrato com o Goiás se encerrar. O Internacional anunciou a contratação do técnico Alexander Medina, de 43 anos. O uruguaio estava no Talheres da Argentina e assinou com o Colorado até o fim de 2022, com possibilidade de renovação por metas até 2023. Após 2 empréstimos, Luan Cândido foi comprado em definitivo pelo Bragantino e assinou até 2026. Os valores não foram divulgados, mas ele chega do Red Bull Leipzig da Alemanha. Elinho também fica no Massa Bruta em definitivo. Segundo o portal GE, o Bragantino pagará 24 milhões de reais de forma parcelada ao São Paulo. O novo contrato do atacante de 21 anos é válido até 2026. O atacante Ademir acertou com o Atlético Mineiro até o fim de 2024. O jogador de 26 anos chega sem nenhum custo após encerrar o seu contrato com o América Mineiro. Paulo Souza é o novo técnico do Flamengo para 2022. O português rescindiu seu contrato com a seleção da Polônia e firmou com o rubro-negro até o fim de 2023.
Finalizando o Brasil, vamos agora para a Europa, que começou a se movimentar bastante e já tem muitas transferências interessantes para a janela de inverno. Na Alemanha, o Augsburg anunciou o atacante Ricardo Pepi, de apenas 18 anos. O jogador assina até 2026 e foi comprado junto ao Dallas da MLS por 17 milhões e meio de euros. Michael Cuisance assina em definitivo com Venezia da Itália até 2025. O meia de 22 anos chega do Bayern de Munique por 4 milhões e meio de euros. Fábio De Paoli foi emprestado ao Hellas Verona até o meio desse ano, tendo ainda a opção de compra. O lateral direito de 24 anos pertence a Sampdoria, ambos da Itália. Matteo Lovato chega emprestado ao Cagliari até o fim dessa temporada. O defensor de 21 anos pertence à Atalanta, também da Itália. Já a Fiorentina anunciou a contratação do atacante Jonathan Icone, de 23 anos. Neste negócio, a Viola pagou 14 milhões de euros ao Lille da França e mais 1 milhão em variáveis. O contrato do jogador lá na Itália vai até 2027. Já na França, o Saint-Étienne anunciou Bakary Sakho, de 33 anos. O atacante assina até o fim dessa temporada e chega sem custos, pois estava livre no mercado. Maxime Bussi chega emprestado no Stade de Reims, da França. Aos 22 anos, o lateral direito pertence ao Parma da Itália. O Mônaco anunciou a contratação de Wanderson. O lateral direito foi comprado junto ao Grêmio por 11 milhões de euros e mais 3 milhões por ano em metas. Wanderson tem 20 anos e assinou com o Mônaco até 2027. Na Inglaterra, o West Brom anunciou Datil Dick, de 21 anos. O centroavante assinou até 2026 e deixou Orlando City da MLS por quase 9 milhões de euros. O Everton acertou a contratação do ucraniano Vitaly Mykolenko, de 22 anos. O lateral esquerdo assinou até 2026 e foi comprado junto ao Dinamo de Kiev por 23 milhões e 500 mil euros. Na Espanha, João Morcillo chega emprestado no Real Valladolid. O jogador de 23 anos pertence ao Atlético de Bilbao e fica até o fim da temporada. O técnico José Luís Mendilibar assumiu o comando do Alavés. José tem 60 anos e estava livre no mercado. Jason Remeseiro chega em definitivo no Deportivo Alavés e sem nenhum custo, após rescindir com o Valência. O atacante de 27 anos tem contrato agora até 2025. Livre no mercado, o atacante português Hernani, de 30 anos, assinou com Las Palmas da Espanha e fica até o fim da temporada. Sem espaço no PSG, o meia Rafinha Alcântara foi anunciado pela Real Sociedad. O brasileiro de 28 anos retorna ao futebol espanhol por empréstimo até o meio desse ano. No contrato, não tem opção de compra. E por fim, o Barcelona anunciou a contratação de Ferran Torres como primeiro e grande reforço para a janela de inverno. O atacante de 21 anos assinou até meados de 2027 e chega em definitivo junto ao Manchester City por 55 milhões de euros e mais um pagamento de 10 milhões em variáveis, sendo que a multa rescisória ficou para 1 bilhão de euros. Bom galera, então essas foram as transferências confirmadas desta última semana. Deixe aqui nos comentários o seu top 3 das contratações que mais gostou desse vídeo. Não esqueça de apoiar com o seu like, que incentiva e apoia muito o meu trabalho. E também dê uma conferida na playlist completa dessa série, que eu estou atualizando toda semana. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!